Oi, galera que estão nos assistindo do YouTube, sejam bem-vindos a mais um podcast Teen. A gente vai hoje falar sobre a lição 13, nossa última lição dessa nossa temporada. Mas não esquenta que a gente vai ter uma próxima temporada com mais lições que você, obviamente, não pode perder, né? Por favor, gente. Bom, meu nome é Esther. Eu sou o Lucas, novamente aqui. E estamos de novo com o nosso convidado especial, André. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, gente? Eu sou André Leite, apresentador da TV Novo Tempo, do programa Bom de Bíblia. E tô aqui mais uma vez com vocês. A gente já estudou na semana passada a lição número 12. Agora a gente vai estudar a última lição desse trimestre. Observar o céu ou abalar a terra. Tá pronto aí para estudar? Tá com a sua lição? Se não tá, pega ela aí pra gente poder estudar juntos. Obrigado mais uma vez o convite, Esther e Lucas, para estar com vocês. Você está escutando o podcast Teen, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Pai nosso que estás no céu, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar gravando mais um dia aqui o podcast Teen. Que o Senhor esteja com o Lucas, que o Senhor esteja também com a Esther, esteja comigo aqui, com os equipamentos, enfim, com todo mundo que está participando dessa gravação. Que nós possamos ser instrumentos teus, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos continuar com o nosso Bom de Bíblia. Vai ter mais uma do Bom de Bíblia aqui, né? Na semana passada, vocês me fizeram 5 perguntas, eu acertei 3,5. Né? Então, vamos ver como é que vai ser hoje. Se vai ser um desempenho melhor, igual ou pior que a semana passada. Primeira pergunta. Qual profeta cozinhou o pão usando esterco como combustível e por quê? Rapaz, essa pergunta é desafiadora, hein? Porque eu posso estar muito equivocado, mas se eu não me engano, o profeta que teve que fazer isso é Ezequiel. Ele faz isso, ele está no exílio, no mesmo período que Jeremias, porque vale a pena a gente lembrar que quando o povo de Judá foi levado para o exílio babilônico, teve alguém que ficou com uma parte do povo, ainda em Jerusalém, e teve uma parte que foi para o exílio, que foi a maior parte. O pessoal que foi para o exílio recebia as profecias ali, né, por meio de Ezequiel, e tinha uma parte do povo que ficou lá em Jerusalém que continuava recebendo profecias por meio de Jeremias. Depois de um determinado momento levam ele para o Egito e lá no Egito ele morre. Mas eu tenho a impressão que é nesse contexto aí do exílio babilônico que Ezequiel, olha, não devia ser fácil a vida do profeta, hein? Teve que cozinhar a comida que ele ia comer depois, usando o esterco ali. Ele não colocou, obviamente, né, a comida direto no esterco, mas ele teve que usar o esterco como combustível. Eu não sei se você já colocou fogo num esterco. Esterco é cocô de vaca, gente, só deixando claro aí, né? Então ele tinha que colocar ali fogo no esterco para poder esquentar a comida ali, usar aquele esterco como material de combustão. Não deve ter sido muito agradável, mas ele precisava passar uma mensagem para o povo. Eu confesso que eu não lembro os detalhes da mensagem. Se eu não me engano, tem a ver um pouco com a condição do povo, que estava uma situação meio deplorável, fétida, nojenta, de afastamento de Deus, assim como um esterco é usado como material de combustão ali. Eu não sei se a resposta está certa ou se eu acertei só metade. Me diz aí, Esther. Tá certo. Tá certo, é isso mesmo? 100 pontos. Aê, 100 pontos. Comecei bem hoje, hein? Muito bem. E você, Lucas, tem pergunta para mim? Quem amaldiçoou 42 jovens e eles foram atacados por 2 ursas? Rapaz, esse aí eu acho que eu lembro. É um profeta que ele tinha um relacionamento muito intenso com Deus, só que tinha um detalhe: ele era careca. E aí os rapazes estavam zombando dele, chamando ele, ô careca, lá vai o careca. E aí ele mandou as ursas comerem os meninos lá, e as ursas despedaçaram os meninos. Se eu não me engano, foi Eliseu, o profeta careca. É isso mesmo? É isso mesmo. Aí, muito bem. Acertei mais uma, hein? Olha, na semana passada acertei 3,5. Mais uma eu acerto 3. Vamos lá. Agora você, Esther. Que profeta viu um rolo voando, medindo 2 por 10 côvados? Qual profeta viu um rolo voando? Eu acho, não estou muito seguro disso. Pode ser que eu vá errar. Mas eu acho que é Ezequiel.
Eu. Errei? Quem que é? Zacarias. Ah, é Zacarias. Olha, eu sabia que... achei que era... É que o Ezequiel vê umas coisas voando também, mas não era um rolo voando. Então era o Zacarias. Errei. Vai, calma, são 5. Dá pra tentar recuperar aí. Vamos ver se eu consigo acertar uma terceira aí. A quarta pergunta, vamos ver se eu acerto pra dar 3 acertos. Agora é você de novo, Lucas? Vamos lá, então. Ô tia, só uma coisinha aqui rapidinho. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se eu posso fazer. Posso te fazer primeiro pra ver se eu posso? Ou melhor não? É assim. Quem foi o jovem que fugiu nu quando Jesus foi preso? Pode? É que eu não sei, tia. Por acaso. O Pedro tava peladão lá. Vai, Lucas. Quem foi o jovem que fugiu nu quando Jesus foi preso? Olha, eu posso estar muito equivocado. Eu tenho a impressão de que a Bíblia não menciona o nome desse homem que fugiu nu, esse jovem que fugiu nu, mas, ao que tudo indica, teria sido Marcos, que ele, inclusive, é o autor do Evangelho de Marcos, que, inclusive, eu acho que é onde está esse relato. Tá certa a resposta? Tá certo. Aê! Acertei 3 de 4. Agora vamos ver, olha. Se a próxima eu acertar, eu vou acertar 4. Vou ficar melhor que da semana passada. Se eu acertar metade, eu fico igual. E se eu não acertar? E se eu não acertar, eu fico pior. Mas vamos ver lá. Então essa é a última pergunta de hoje. Vamos ver como é que vai ser. Última pergunta do Bom de Bíblia, porque não tem lição pra estudar. Aham. Pergunta difícil. Ai. Difícil. Ai. Qual é o nome da mulher que matou o comandante inimigo com uma estaca? Ok, eu vou dar o contexto para você de casa, porque essa pergunta esses dias caiu no Bom de Bíblia, inclusive. O que acontece? No livro de Juízes, tem algumas situações em que diferentes povos atacavam o povo de Israel. E aí a gente tem um rei que ele... Eu não vou lembrar agora de qual povo que ele era. E nesse contexto surge a profetisa Débora. Mas não foi ela que matou o general do exército inimigo. E eu também não estou lembrando o nome desse general. Mas eu lembro que quem era que estava do lado do exército de Israel, se não me engano, era Baraque. E aí eles começam a perseguir esse exército inimigo sob a orientação de Deus, e eles estão vencendo ali, né, nessa busca pelo exército inimigo. E aí esse general do exército inimigo, ele entra ele procura refúgio na casa de uma família que eles, de alguma maneira, tinham alguma relação amistosa com o rei, que era o rei dele, né, do exército inimigo. Só que esse pessoal, apesar de ter essa amizade ali, eles serviam a Deus. Apesar de ter essa amizade com o povo inimigo, o rei do povo inimigo. Eles serviam ao Deus de Israel. E aí, quando ele pede refúgio ali, a esposa desse homem, muito astuta, sabendo que ele era inimigo do povo de Deus ali, fala para ele, não, tudo bem, pode vir aqui e tal. E ela fala para ele entrar na barraca. Ele tá com fome. Aí ela, se eu não me engano, ela dá leite para ele beber. Eu acho que aí ele fica com o estômago bem cheio. Aí, quando a gente fica com o estômago bem cheio, depois do almoço, dá o quê? Sono. Dá um soninho, não dá? Você gosta de tirar uma soneca depois do almoço, Lucas? Não gosta. Eu gosto. Eu tô velho, Lucas. Aí, quem vai ficando velho vai querer dormir o tempo todo. Aí, os professores aqui nos bastidores estão todos assim, é verdade, é muito bom dormir. Todo mundo tá velho aqui. Vocês não, vocês estão jovens ainda. E aí, ele ficou com sono e ele deitou ali. E aí, quando ele deitou meio de lado, assim, ó, aí essa mulher, cujo nome era Jael, chegou, colocou uma estaca da barraca que ela estava ali e pau, bateu assim e ele morreu na hora ali com a cabeça, com a estaca, meio violenta a cena, mas é assim, o livro de Juízes tem essas situações aí, tinham guerras e tal, e ela mata esse rapaz e enfim, aí depois ela fala com o marido e tudo mais e eles falam para os líderes do exército de Israel irem lá para pegar o corpo desse rapaz. Então o nome dessa mulher seria Jael, tá certo? Tá certo. Aê!
bati a meta, hein? Na semana passada eu acertei 3,5. Hoje acertei 4. Consegui mais pontos que na semana passada. A semana passada foi 350, agora foi 400. Sim. Só uma curiosidade. O homem que ela matou, que era o rei, o nome dele era Cícera. Cícera, isso mesmo. Ele, na verdade, acho que ele não era o rei, ele era o general do exército, não é? Porque eu acho que ele é o general ele era general do exército do rei. O nome dele era Cícera. O pessoal vai confirmar aqui pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu não me engano, tá em qual capítulo aí de Juízes? Eu não lembro agora de cabeça. Juízes 4:21. Juízes 4:21. Vamos ver aqui. 4:21. E eis que quando Baraque estava perseguindo Císera, ok. E aí o Císera o rei era o Azor, tá no verso 17. Porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, Jabim era o nome do rei, e a casa de Éber, que era o marido dela. Então, a Jael que matou o rapaz era a mulher do Éber, e o Éber tinha um bom relacionamento com Jabim, que era o rei do povo de Azor, do qual Císera era o general, aí, exatamente, o comandante do exército. Como será depois que o rei deve ter se sentido? Quem? O rei, porque ele confiou. E aí ele perdeu ali, deve ter morrido depois ali, Deus mandou matar ali, porque lembrando que quando Deus usava o povo de Israel ali para destruir os povos inimigos, na verdade Deus estava usando o povo de Israel como instrumento da justiça divina. Eles já tinham tido o período de graça deles para se arrepender de coisas erradas que eles tinham feito, e isso não tinha acontecido. Então é nesse contexto que o povo de Israel, por meio desse livro aqui dos seus juízes e do exército de Israel, são usados como instrumento de Deus para fazer cumprir a justiça divina ali, inclusive contra Jabim, rei de Azor. Então, terminando o nosso Põe de Bíblia, hoje a gente bateu meta. Batemos a meta, fizemos 400 pontos. E agora a gente vai para a lição 13, nossa última lição. Mas vai ter mais. Ano que vem vai ter mais. Ano que vem tem mais, é isso aí. Lição 13, adolescentes, titulada como Observar o céu, abalar a terra? Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão parados? Olhando para o céu, esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Atos 1, 9 ao 11. A contextualização é da lição da semana passada, que Jesus tinha morrido, aí ele tinha ressuscitado e deu para Galileia e encontrado seus discípulos. Depois de um tempo que eles passaram juntos, eles aprenderam mais sobre Jesus e tal. E depois chegou uma hora que ele teve que ser elevado ao céu de novo, onde era a casa dele. Conte-nos mais. Bom, vamos lá, vamos entender. Na semana passada, a gente entendeu que depois que Jesus ressuscitou, ele passa um tempo ainda com os discípulos para relembrar eles qual é a missão deles. Lembra, na semana passada a gente viu que eles estavam meio desanimados, Pedro estava meio triste porque ele tinha negado a Jesus e tudo, mas mesmo Jesus tendo ressuscitado, ele ainda estava assim, será que eu sou digno desse chamado que Jesus me fez? Aí eles têm um encontro com Jesus na Galileia. Vale a pena lembrar que se a gente pega o mapa, né, de Israel, vamos imaginar que é uma parte comprida assim, então a Galileia está no norte e a Judéia, onde está Jerusalém, é no sul. Então a maior parte do ministério de Jesus é na Galileia. Então a gente tem ali o mar da Galileia, a gente tem a cidade de Cafarnaum, onde ela é à beira ali do mar da Galileia, acontecem muitos milagres. Então Jesus, quando tem esse momento final ali com Pedro, que ele fala: Pedro, você me ama? E aí Pedro fala: tu sabes que eu te amo, tal. E ele relembra: eu te chamei para ser pastor de ovelhas e não um pescador mais. Você já não é mais um pescador. Eles estão no norte. Eles estão na região do Mar da Galileia, que um outro nome que o Mar da Galileia recebia era Mar de Tiberíades. Então, quando você vê na Bíblia escrito Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia, a gente está falando do mesmo lugar
só está recebendo nomes diferentes que às vezes acontece, né? Por exemplo, todo mundo tem às vezes tem gente que tem apelido. Sei lá, a pessoa chama Beatriz e chama a pessoa de Bia. Ou de Beatriz. É a mesma pessoa, mas tem um nome diferente. Então, o Mar da Galileia e o Mar de Tiberíades era o mesmo lugar. Bom, depois que acontece todo aquele momento com Jesus ali, eles passam mais um tempo juntos e, pelo jeito, a Bíblia não dá os detalhes de como isso aconteceu, mas eles dão uma andada de novo, porque eles estão no norte do território de Israel, na região da Galileia, no Mar de Tiberíades, e a ascensão de Jesus acontece numa outra localidade, que é Betânia. Eu não sei se você aí de casa lembra, quem é que... Vou perguntar para os nossos apresentadores, agora eu vou colocar vocês, bom de Bíblia. Quem é que morava em Betânia, vocês lembram? Dos amigos de Jesus. Tinham 3 amigos dele que moravam em Betânia. Lázaro e as irmãs dele? É isso aí. Maria, Marta e Lázaro moravam em Betânia. Então, eles voltam ali para Betânia. Tem outros discípulos ali, além dos 12, obviamente. Eu imagino que Maria e Marta também estavam ali. Lázaro também estava, porque ele tinha sido ressuscitado. Sim. E aí Jesus continua ensinando. E é em Betânia, que estava do ladinho ali de Jerusalém, ficava acho que cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Jesus está falando com os discípulos mais uma vez, e no contexto em que Jesus está falando com os discípulos, aparecem anjos e levam ele ao céu. Eu quero ler com você aí de casa e com vocês aqui também, esse texto aí que vai aparecer no livro de Atos. Vamos ler? Então, está no livro de Atos, bem no comecinho. Atos, capítulo 1. 9 ao 11, né? Deixa eu ver aqui, se é do 9 ao 11. Posso ler? Pode ler. Partos e medo. Atos 1. Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. 9, aqui. E quando dizia isto, vendo-o, foi elevado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estabelecendo e estando os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que você está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Muito bem. Então, o que acontece? Jesus, ele tá falando com eles, aí de repente aparece uma nuvem, leva Jesus aos céus, aparecem 2 anjos e fala assim: olha, por que vocês estão olhando para o céu? Jesus vai voltar. Vocês agora, né, de certa forma, não adianta vocês ficarem olhando para o céu. É por isso que eles perguntam: por que vocês estão olhando para o alto? Ele já foi, não adianta vocês ficarem olhando aqui. Ele vai voltar em algum momento, mas não vai ser agora. Então, eles basicamente estão falando assim: não precisa olhar mais para o céu, vai fazer o que vocês têm que fazer. E Jesus tinha falado para eles: olha, esperem até que o Consolador, que é o Espírito Santo, venha sobre vocês, não saiam de Jerusalém. E é por isso que eles tinham voltado para aquela região, eles estavam em Betânia, que é do lado de Jerusalém. Quando Jesus volta para o céu, né, na nuvem, eles vão ficar naquela região, voltam para o cenáculo, que é o lugar onde eles tinham feito a última ceia, e eles ficam esperando o momento em que o Consolador vai vir. Vale a pena lembrar que o Espírito Santo aparece na festa do Pentecostes. Pentecostes era uma outra festa que tinha, tem várias festas religiosas no povo de Israel, que ele acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, a gente entende que a Páscoa ela acontece quando Jesus morre, né? Então a gente tem ali o momento da festa dos pães asmos, da festa da Páscoa e tudo mais, o sacrifício do cordeiro. E 50 dias depois dessa festa, acontecia a festa do Pentecoste, que era uma festa de colheita também e tudo mais, que tinha lá no passado e que o povo continuava fazendo. Então, 50 dias, então Jesus passa 40 dias com eles, depois da ressurreição dele, e depois desses 40 dias, Jesus vai aos céus, e alguns dias depois, dá mais ou menos, sei lá, cerca de 10 dias,
o Espírito Santo vem. Então eles passam um tempo ali em oração, pedindo: Deus, orienta a gente quer fazer a vontade de Jesus Cristo. E aí que o Espírito Santo vem. E aí, na Bíblia, né, no livro de Atos, vai falar que eles recebem a presença do Espírito Santo como línguas de fogo e tudo mais, e eles vão pregar para as pessoas, cumprindo a missão que Jesus tinha dado para eles. Então, esse é o contexto da lição dessa semana. Jesus passa 40 dias com eles, volta ao céu no meio das nuvens, os anjos falam: Jesus vai voltar, mas agora é hora de vocês não ficarem olhando aqui para o alto, não. É hora de vocês cumprirem o que ele pediu, né? De vocês pregarem para todos os lugares. Inclusive, Jesus relembra isso antes de subir aos céus. É a última coisa que Jesus fala para eles. Vamos voltar aqui no texto bíblico. Ele fala aqui, olha, versículo 8. Vamos ler o versículo 8. Ô Lucas, você pode ler pra gente o versículo 8, Atos 1, 8. Jesus está falando com os discípulos. É a última fala dele antes dele subir. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem, então ele fala: vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão falar do que vocês viveram comigo, do que vocês viram eu fazer, porque no fim a testemunha é isso, ela não é a protagonista, ela testemunha de algo que ela viu. E aí ele diz que vocês vão ser minhas testemunhas, os discípulos, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Sabe o que é interessante, que eu gosto de pensar? Nesse momento, Jesus está falando da gente. Sim. Porque para pensar, onde a gente está gravando esse nosso podcast agora aqui? Em que lugar que a gente está? A gente está numa igreja. Numa igreja. Em qual cidade? São José dos Campos. Em qual país? Brasil. No Brasil. Nessa época, eles sabiam que existia Brasil, os discípulos? Não. Não, eles estavam lá na região, o Jerusalém, né, a Judéia, Israel, está na região da Ásia, ali é uma região da Ásia. Então, é o Oriente Médio a gente chama, né? Então, os confins da terra que Jesus está falando é onde a gente está. E a gente está falando de quem agora, Gui? De Jesus. De Jesus. E a gente está falando de Jesus por causa de quem? Tipo assim, vamos lá. Eu e você, o nosso espectador aqui do podcast, a gente nunca viu Jesus face a face. Algum de vocês já viu Jesus face a face? Não. Tudo que você sabe de Jesus, você sabe por meio do que você leu onde? Na Bíblia. De certa forma, o que você sabe que está na Bíblia foi escrito basicamente por 4 pessoas sobre Jesus. Tem algumas outras coisas que são cartas ali também, né? Mas quem é que escreveu os 4 evangelhos? Vamos lembrar aqui, para você de casa e para a gente aqui. Quais são os 4 evangelhos? Lucas, Mateus, Marcos e João. Vamos lá. Desses 4, 2 fazem parte dos 12 discípulos e 2 não. Quem são os 2 dos 4 evangelhos que fazem? João e Marcos? João e? Marcos. Não, Marcos não. João e... Mateus. Então João era o discípulo amado, a gente entende que era o irmão de Tiago, ele era o discípulo mais novo. E o Mateus, ele era o quê? Cobrador de impostos. Então, esses 2 foram testemunhas oculares, ou seja, viram com os próprios olhos tudo que Jesus fez. Agora a gente tem outros 2 evangelhos, Marcos e Lucas. E, inclusive, o livro de Atos dos Apóstolos é a sequência do evangelho de Lucas. Se você aí de casa quiser ler Atos, vale a pena você ler Lucas e na sequência Atos, porque é como se fosse parte 1 e parte 2. Então, Lucas é o evangelho de Jesus Cristo, né? O que Jesus fez, as boas novas de Jesus, parte 1, e Atos dos Apóstolos é a parte 2 do evangelho de Lucas. Só que eles não são uns dos 12 apóstolos. Como é que eles ficaram sabendo dessas coisas? Bom, quando a gente vai estudar um pouco sobre os bastidores da Bíblia, a gente vai estudar um pouco de arqueologia bíblica, entre outras coisas, a gente entende que o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. E quem é que é a principal fonte de Marcos? Pedro.
tudo indica, quando a gente vai lendo, principalmente o livro do Atos dos Apóstolos, vai aparecer ali um rapaz chamado João Marcos, que ele tá junto em várias viagens ali, inclusive do apóstolo Paulo, ele tá ali com os discípulos e tudo mais, e muito provavelmente ele era próximo ali de Pedro, ele ouviu muita coisa de Pedro, ouviu de outras pessoas também, mas a gente entende por várias questões no texto de Marcos que Pedro é a principal pessoa que fala para Marcos tudo que ele viveu com Jesus. E Lucas, ele também não é um dos 12 discípulos. Lucas, ele era um médico, que ele era um companheiro de viagens de Paulo, e ele também estava ali no meio dos discípulos, aparece ali em alguns textos, no livro de Atos também fala ali, que Lucas, ele faz parte do grupo dos primeiros cristãos, e ele faz parte de algumas viagens de Paulo. E ele entrevista muita gente. Ele é tipo um jornalista. Eu sou jornalista? Ele é tipo um jornalista. Ele é um médico jornalista. Ele entrevista um monte de gente para escrever o livro que leva o nome dele e também Atos dos Apóstolos. Inclusive, tem algumas coisas que a gente entende na Bíblia, que olhando os evangelhos, que com certeza Lucas entrevistou algumas pessoas que só ele entrevistou para colocar ali no evangelho dele. E uma das pessoas, muito provavelmente, foi Maria, mãe de Jesus. Então, depois que Jesus morreu, Maria, mãe de Jesus, continuou viva, né? A gente vê ali nos evangelhos que pede para João cuidar, né? Jesus pede para João cuidar de Maria e tudo mais, e ela continua fazendo parte ali do grupo dos cristãos primitivos. Isso por quê? Porque é só o evangelho de Lucas, por exemplo, que fala de algumas coisas que só Maria tinha como saber, da gravidez dela, do que acontece no ventre dela, quando ela encontra com Isabel, que está grávida de João Batista, ela fala que o ventre mexeu. Aí tem uma canção de Maria que ela recebe uma inspiração de Deus ali para cantar de que ela é uma mulher abençoada quando ela está grávida e tudo mais. Então o Lucas, ele entrevista muita gente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente só sabe sobre quem é Jesus porque houve testemunhas de quem foi Jesus, do que ele fez, que registraram isso. E o registro disso tudo foi copiado de uma pessoa para outra e chegou até a gente que está nos confins da terra, que Jesus fala aqui: vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Mateus, Marcos, Lucas e João não vieram para o Brasil. Não. Mas o testemunho deles está aqui na nossa mão. Ó. É a Bíblia. Eu estou aberto aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o que Jesus profetizou, porque isso aqui que Jesus fala é uma profecia. Vocês vão ser minhas testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Então, hoje eu e você sabemos porque houve pessoas que testemunharam que viveram com Jesus Cristo, e por isso a gente sabe detalhes sobre o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Deus não nos chamou para sermos apenas observadores passivos, mas para agirmos aqui na terra, enquanto esperamos sua volta. 2 anjos apareceram aos discípulos com uma pergunta transformadora. Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Muito bem, e aí tem uma pergunta de reflexão aqui, né? Você está olhando para Cristo ou para a crise? Está olhando para o problema ou está olhando para a solução, no final das contas, né? Porque Jesus Cristo é a solução. Eu volto a enfatizar esse texto aqui, né? Que os anjos falam: por que vocês estão olhando para o céu? Porque quando eles falam, por que vocês estão olhando para o céu? Eu não sei, eu estou imaginando a cena, tá? Jesus faz um exercício de imaginação comigo. Jesus está falando com eles: ó, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aí aparece uma nuvem e envolve Jesus. Jesus vai sendo levado. E aí Jesus desaparece. Aí os discípulos ficam lá assim, ó, abrindo com a boca aberta assim, ó. Ele vai voltar? Porque, pensa, ao longo dos 40 dias anteriores, Jesus tinha desaparecido algumas vezes e aparecido de novo, não tinha? Tinha. Eles devem ter se pensado. Eu pensaria isso. Pô, Jesus apareceu, desapareceu. Jesus não subiu falando: gente, olha só, tô subindo, mas agora não adianta vocês ficarem olhando aqui que eu não vou voltar mais agora aqui. Não agora, né? Eu vou voltar mais pra frente. Ele não falou isso. Ele deu esse recado final e desapareceu. Então eles devem ter ficado olhando assim, tipo, cadê Jesus? Será que... Aí deve ter olhado para uma nuvem e falado: será que ele está escondido atrás daquela nuvem ali? Será que está atrás daquela lá? E eles devem ter ficado olhando um tempão para o céu.
É por isso que daí os anjos vêm e falam assim: ô Galileada aí, por que vocês estão olhando pro céu? Jesus foi. Não adianta vocês ficarem olhando aqui. Ele vai voltar, mas toca o rumo aí, segue com a vida. Então, basicamente, eles estão despertando eles estão aqui meio perdidos, tal, despertando eles. Dá o toque da realidade. Exato, dando aquele toque amigo ali. E tem uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, nessa questão aqui, né? Ele fala assim, olha, o texto aqui da lição fala assim: Jesus prometeu estar conosco, né, todos os dias até a consumação do século, ou seja, até o fim do mundo como a gente conhece. E tem uma coisa que é interessante pensar. Vamos lá. Jesus, nesse exato momento, estamos eu aqui, Esther e Lucas. Jesus está aqui, nesse lugar onde a gente está? Tá? Você tem certeza disso? Sim. Ok, Jesus está. Só que é importante a gente entender algumas coisas aqui. Veja, a gente entende pela Bíblia que Deus é 3 em 1. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Sim. Só que a Bíblia também diz que tem um texto lá que Filipe, nos Evangelhos, que é um dos 12 discípulos, ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, mostre o Pai para a gente. E aí, Jesus fala assim: puxa vida, o Filipe, isso, se eu não me engano, isso é na Santa Ceia que acontece. Ele fala assim: pô, Filipe, eu já estou tanto tempo com vocês ainda não entenderam que quem me vê, vê quem? Jesus. Quem vê a mim, Jesus fala, vê também quem? Deus o Pai. Ele fala: quem vê a mim, vê o Pai. Então, por isso que a Trindade é 3 em 1. Então, quem vê a Jesus está vendo Deus o Pai, está vendo Deus o Espírito Santo também. Então, onde Jesus está, Deus o Pai também está ali. Eu não sei como é que é a física disso, né? A gente não está acostumado, né? Onde está uma pessoa, a pessoa só está naquele lugar. Mas Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares o tempo todo. Então, a gente entende pela fala de Jesus que quem vê a Jesus Cristo vê o Pai, vê o Espírito Santo também. E aí, quando Jesus sobe ao céu, e a gente entende que Jesus sobe ao céu para fazer o trabalho no santuário celestial, né, que é um outro tema que a gente pode estudar aqui num outro momento, mas existe um santuário celestial. Então Jesus vai fazer um trabalho de intercessão ali no santuário celestial, junto a Deus o Pai, pelo sacrifício que ele fez enquanto ser humano aqui, quando ele assume a forma humana. Bom, nesse momento em que Jesus sobe, ele envia quem para estar aqui na terra? Espírito Santo. O Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está aqui agora com a gente. O Espírito Santo está aí com você que está assistindo a gente. E onde o Espírito Santo está, quem é que está com ele também? Deus o Pai. Deus o Pai e Deus o Filho. Então, Jesus está aqui comigo, com você agora, e Deus o Pai está aqui comigo, com você agora, porque o Espírito Santo está aqui com a gente agora. Então, é ele que está presente aqui. É essa pessoa da Trindade que está na Terra nesse momento, falando a minha mente e a sua mente quando a gente está estudando a Bíblia. Quando você ora, fala: Senhor, por favor, me orienta. Eu quero entender a Bíblia aqui. Quem orienta você é o Espírito Santo. É Deus o Espírito Santo. Então, Jesus está aqui agora com a gente por meio da presença do Espírito Santo. Mas tem uma outra coisa também que a Bíblia fala para a gente. E isso que eu vou ler com vocês agora é revelado a nós por meio da ação do Espírito Santo inspirando o apóstolo Paulo. Ele não era um dos 12, mas ele foi instruído pelo próprio Jesus Cristo. A gente entende ali no livro de Gálatas, o próprio Jesus instrui ele, né, depois que ele tem um encontro com Jesus ali no caminho para Damasco. E eu quero convidar você de casa e vocês aqui para a gente ler um texto que está em 1 Coríntios capítulo 12. Abre aí o texto de 1 Coríntios 12. É um texto que fala sobre o corpo de Cristo, que a gente costuma chamar de igreja. Igreja não é o templo, tá, gente? A gente está numa igreja aqui agora, mas na verdade, gravando aqui o podcast, né, o nosso estúdio está dentro da igreja aqui central de São José dos Campos, Adventista do Sétimo Dia Central de São José dos Campos.
Mas isso aqui é um templo, é um espaço de construção. Só é igreja quando a gente está aqui dentro, porque a igreja somos nós. Então, olha só o que Paulo vai falar aqui. 1 Coríntios 12, ele está falando do corpo de Cristo. Eu vou pedir para você, Esther, ler o versículo 27. Qual é o capítulo? É o capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ok, Paulo está falando que quem é o corpo de Cristo? A gente. A gente, os cristãos. Ele está falando, nesse caso aqui, né? Paulo está escrevendo uma carta aos cristãos que moram numa cidade grega chamada Corinto. É a primeira carta que ele envia para eles. E ele fala, olha, vocês, cristãos aí de Corinto, são o corpo de Cristo. Isso se aplica a nós também. Nós somos cristãos como os cristãos de Corinto. E individualmente somos membros desse corpo. E aí, ele vai colocando vários detalhes nesse capítulo 12, dizendo que a cabeça desse corpo é Jesus Cristo e nós somos os membros. É por isso, inclusive, que, eu não sei se você já parou, eu sou jornalista, eu gosto de entender o significado das palavras. É por isso que quando alguém chega para você e fala assim, você é membro de qual igreja? Já ouviu essa expressão? Sim. Por que chama de membro? Porque é a mesma coisa dos membros do corpo. Então, a mão é um membro do corpo. Sim. O braço é um membro do corpo. A perna é um membro do corpo. Isso está baseado nessa compreensão de que a gente é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E é muito interessante a gente pensar isso. Sabe por quê? Jesus, ele se faz presente aqui, como eu falei, por meio da pessoa do Espírito Santo. Mas você consegue receber nesse momento um abraço do Espírito Santo? Você consegue sentir um abraço físico dele em você? Não. Não dá. É por isso que Jesus fala aqui, né? O Espírito Santo inspira Paulo para escrever que nós somos o corpo do Espírito Santo. Porque, por exemplo, quando você chega em algum lugar, chegou aqui na igreja e você encontrou uma pessoa que está triste, ou você encontrou uma pessoa na rua que está triste, e você vai lá e dá um abraço nessa pessoa. Você é o próprio Jesus Cristo abraçando aquela pessoa. É isso que ele está querendo dizer aqui. Porque enquanto Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós, fazendo esse trabalho no santuário celestial, o Espírito Santo aqui está fazendo o trabalho de convencer a gente do pecado, né? Ele fala isso, convencer do pecado e transformar o nosso coração para a gente fazer as coisas certas. Os anjos estão nos protegendo nos nossos caminhos e nós somos testemunhas e o corpo visível de Cristo aqui nessa terra para cuidar uns dos outros. Então, quando você abraça alguém, quando você fala uma palavra de conforto para alguém, quando você fala uma palavra de ânimo para alguém, quando você olha no olho de alguém e fala assim, eu amo você, você é importante para mim, você está sendo um instrumento do próprio Jesus para amar aquela pessoa, para abraçar aquela pessoa. Então, é por isso que é tão importante, se você está assistindo a gente aqui, a gente ir para a igreja. Porque a gente pode ter um relacionamento com Jesus sozinho na nossa casa? Pode. Pode. De certo modo, sim. De certo modo, sim. Você pode orar, você pode ler a Bíblia. Só que a gente é chamado para a gente estar em contato uns com os outros. E, inclusive, Paulo ele fala isso numa outra carta, ele fala assim, não deixemos de congregar, né, de nos reunirmos como é costume. Por quê? Porque é nesse processo de a gente estar junto que a gente pode ser instrumentos de Jesus na vida uns dos outros. A gente pode ser a extensão do corpo de Cristo, a gente pode ser o corpo visível de Jesus na vida das pessoas. Então é sobre isso que Jesus está falando quando ele fala assim, ó, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, ele vai consolar vocês na minha ausência, mas eu preciso que vocês façam algo, que vocês sejam testemunhas, vocês falem do amor que eu tenho por vocês e que vocês viveram comigo, né, os discípulos ali. E vocês vão ser a extensão visível do meu corpo nessa terra, porque eu estou numa missão no santuário celestial, o Espírito Santo aqui está fazendo um serviço e vocês têm outro serviço, vocês precisam amar uns aos outros, porque é isso que Jesus fala, amem uns aos outros e assim vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Então, a gente é chamado, assim como os discípulos de Jesus,
a sermos o corpo visível de Jesus. Então, se alguém está precisando do seu abraço hoje, e pode ser alguém na tua casa, pode ser a sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu irmão. Se você for nessa pessoa e der um abraço, se você consolar essa pessoa, se você for um filho obediente, se você fizer algo de bom para alguém, falar uma palavra de conforto, uma palavra bíblica, uma palavra espiritual, você está sendo um instrumento do próprio Jesus Cristo. Você está sendo o próprio Jesus visivelmente para essas pessoas. E é isso que ele deixou claro aqui para a gente. Bom, já para terminar essa lição, a gente vai te deixar um desafio para terminar esse ano, esse bimestre, um recomeço de um ano que você pode mudar e ao mesmo tempo pode continuar nos caminhos de Deus. Desafio da semana. Não fique apenas olhando para o céu. Escolha um amigo ou amiga, tá bom? Ó. Um amigo. Abale a terra ao redor e compartilhe essa mensagem no seu próximo episódio. Ou seja, fale sobre Deus para esse seu amigo, compartilhe mais sobre ele. Não deixe que esse planeta te abale. Fale sobre a resposta que Deus nos dá na Bíblia. E às vezes essa pessoa que você escolheu nem pode saber sobre o que você pode estar falando. Então ensine, é uma boa oportunidade, também é um novo recomeço. Muito obrigado por hoje, André Leite, por nos ter ajudado a entender mais. Valeu demais, Esther. Estou muito feliz em estar com vocês aqui, com você, Esther, com o Lucas também, por ter feito bom de Bíblia com vocês. E hoje, olha, consegui melhor do que semana passada. Fiz 400 pontos. Errei uma só. Umazinha pode, né? Pode errar uma pode, só, claro. Né? Uma tá tranquila. Mas mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar com vocês, a professora Débora, toda a equipe aqui. O privilégio de estar aqui com o pessoal da classe dos adolescentes aqui do nosso podcast Team. Não se esqueça de seguir, curtir nossos vídeos e seguir as nossas redes sociais, YouTube, Instagram. É isso. Falando de YouTube e Instagram, deixa eu aproveitar aqui, Lucas, que você falou. Se você quiser acompanhar o programa que eu apresento lá na TV Novo Tempo, no Instagram, as novidades, oportunidades para você se inscrever para participar lá do programa também. A gente coloca sempre no Instagram do Bom de Bíblia Oficial ali, é Bom de Bíblia NT. Então, Bom de Bíblia NT, você encontra no Instagram. E também tem o nosso canal no YouTube, Bom de Bíblia NT, você também encontra o mesmo nome nos dois lugares aí, no YouTube e também no Instagram, para você conhecer um pouco mais desse programa, caso você nunca tenha visto. Mais uma vez, obrigado por estar com vocês. A gente que agradece. Bom, esse daqui foi o nosso último episódio desse ano. Tenha um bom final de ano, muito abençoado, e comece um novo ano com a Bíblia e a lição na sua mão. Bom, é isso. E agora a gente se despede. Tchau e feliz ano novo. Tchau, tchau. Feliz ano novo.